Boa. 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 Noite. O Alex tá fatal hoje. Pois é, cara, viu só? Pô, essa blusinha aqui esquenta, cara. Ela é gostosa pra caramba. Hoje uma parecida. Verdade. Fui correr com os cachorros, vai pegar uma friagem. Um vento frio lá pra cima que até dói, cara. Eu vejo que você quebra, cara. Cheguei gelado. Essa é boa demais, né? Boa, osso. Vambora. Vamos, pessoal, tudo bem? Tudo. Passando um álcool gel na goela aqui, ó. Isso é bom, rapaz. Muito bom, né? Campai. Acabei de passar na mão e agora eu passando na goela. Tá certo, é isso mesmo. Corretíssimo. Corretíssimo, né? É isso aí. Vamos lá. Vamos lá, Marcelo. Vamos lá. Pessoal, como vão lá? Vamos lá. Uma boa noite a todos, né? Vamos dar início ao nosso trabalho de hoje. A gente estava comentando recentemente aí, sobre a consciência. E então é muito importante que a gente tenha uma consciência bem clara, bem nítida, bem detalhada de nossa atuação no mundo, da gente como fenômeno, do que a gente está vendo e como está olhando, ouvindo, tocando, como nós nos movimentamos, e por aí vai. E depois de que essa análise seja feita para cima de nós mesmos, né, sermos capazes de analisar isso no outro, nos outros. Né? Então, quando a gente vai fazer isso, a gente percebe que pode fazer a nível muito interno, a nível de pensamento, a nível de palavras, se as palavras que estão sendo utilizadas estão sendo bem claras, se há uma mensagem subliminar, né? A movimentação física, e por aí vai. Então, a gente vai ver tudo isso, não é apenas aquele lance de você defender o seu corpo de uma ação física. Então, a gente vai cair aí, no caso, na linguagem corporal. O que é a linguagem corporal? A linguagem corporal é o conjunto de todas as expressões do corpo. A forma como o nosso corpo fala, através de gestos, expressões faciais, postura e sinais, emitidos fisicamente no processo de comunicação humana. Então, muitas vezes nós estamos tendo um problema com alguém, a pessoa muda a entonação de voz e a gente percebe que ela se torna um pouco agressiva nos termos em que está utilizando ou nas posturas que ela assume, até de repente porque nós estamos falando algo, nós estamos com uma comunicação verbal e de repente a nossa postura corporal contradiz aquilo. E essa pessoa, por conhecimento ou por intuição, ela consegue fazer essa análise e percebe que está meio estranho. Então, é interessante a gente pensar nessas colocações. A importância da linguagem corporal é muito grande, porque é uma das formas mais antigas e naturais de comunicação entre os seres humanos. Nós comentamos aí que a linguagem corporal, ela transmite nossas sensações e emoções através daqueles gestos, da postura, tom de voz, nosso modo de andar. Então, aqui nós já chegamos novamente aos termos sensações, emoções, que é o que a gente trabalhou bastante. Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, é muito importante para nós que a gente faça uma boa análise da linguagem corporal. Durante uma conversa, o que nós falamos está muito longe de ser a única forma de comunicação. Todos nós temos trejeitos e uma postura ao falar
que dizem muito sobre o que estamos sentindo, pensando em determinado momento. Algumas dessas manifestações são universais e fáceis de perceber. Então, algumas coisas que a gente tem que estar muito ligado é na entonação. Uma simples alteração de voz, por exemplo, pode indicar medo, irritação, ou até mesmo que a pessoa à nossa frente está prestes a chorar. Quando a gente for estudar a defesa pessoal verbal, a gente vai dar uma olhadinha nos tipos de linguagem utilizadas e a gente vai ver isso um pouco mais a fundo. E essas ações normalmente costumam ser involuntárias. Então, coisas interessantes também para se analisar é o toque. Muitas vezes o pessoal fala, olha, você tem que apertar firmemente a mão das pessoas. Talvez não dê certo. Dependendo da pressão de mão que a pessoa usa para com você, a gente se sente já agredido. A pessoa está querendo demonstrar poder, domínio, controle, e nem sempre isso é interessante naquele momento. A gente também, às vezes, faz isso, né? Então, você vai fazer um curso aí de comunicação e eles insistem, você olha fundo nos olhos e aperta bem a mão para mostrar que você é o líder. Pode não dar certo. Pode não dar certo. As coisas mudam, elas oscilam, né? E dependendo da pessoa, ela pode reagir de forma diferente. Então, há situações em que um aperto de mão, um toque mais firme no ombro, no corpo de alguém pode ser interessante, mas nem sempre. Esse olhar também no fundo do olho, sei lá, nem sempre é muito interessante. Dizem que as pessoas que não mentem olham direto nos olhos. Não é verdade. Eu conheço uns mentirosos profissionais aí, né, que ficam olhando fundo nos seus olhos. Então, a gente vai somar tudo o que a gente já viu, aquela análise interna, externa, temperatura, cor da pele, bambeza das pernas, salivação, né? Mais uma série de coisas aqui, a gente está enriquecendo cada vez mais. Então, a gente está colocando como importante que, através da linguagem corporal, podemos identificar o real significado de uma mensagem e também podemos transmiti-la de maneira que não gostaríamos. Quando estamos diante de uma pessoa, nós não temos acesso apenas ao que ela fala, mas também à forma em que o seu corpo reage. E, de repente, ele conta muita coisa, né? O caso da ironia, por exemplo. Um breve movimentar de olhos pode dar a dica de que o sentido daquela mensagem é exatamente o oposto daquilo que foi dito. Tudo isso é linguagem corporal e pode ser fundamental num combate. A gente vai avaliar depois, especificamente na hora do comitê mesmo, na hora do combate, na hora da defesa pessoal, chegando assim mais próximo da nossa realidade. O que nós temos também que ficar atentos é a analisar mudanças de padrão. Nós vimos na tabela de emoções que às vezes a pessoa despenca ou ela sobe rapidamente, e nas manifestações também isso pode ocorrer. Tá? Então, só para a gente colocar os pés um pouco mais no chão, eu vou citar para vocês alguns tipos mais comuns de comportamento que quase se encaixam naquela escala dos universais que a gente colocou. Só que não é só isso que a gente vai analisar isoladamente. A gente vai sempre analisar em conjunto uma série de coisas para que a gente não se deixe enganar. Tá? Tem aquela pessoa que olha constantemente para baixo. Esse tipo de comportamento frequentemente está associado à tristeza, desânimo, medo, vergonha e, às vezes, a reflexão. Então, imagine agora a nossa tabela aí de emoções. Quando uma pessoa conversa com você e fica olhando fixamente para o chão, pode significar que ela está refletindo ou lembrando algo relacionado ao assunto que está sendo tratado na conversa de vocês, claro. Então, nunca analisar isoladamente. Mexer as mãos ou os pés. Mexer demais as mãos, balançar os pés, ou realizar algum tipo de som com os dedos, são indícios de agitação, nervosismo, estresse ou ansiedade. Então, aí você já tem, na escala das emoções, como colocar legal ali. Né? Mãos na cintura.
Este comportamento remete à impaciência, agressividade, a necessidade de receber atenção imediata para tratar de algum assunto específico. Pode ser também uma sensualização. A gente vai analisar isso aí depois, porque até essa sensualização pode ser importante para a defesa pessoal sua ou de outrem, né? Coçar a cabeça. A ação de coçar a cabeça é um comportamento comum que muitas pessoas realizam sem perceber. Demonstra dúvida, indecisão, incerteza, inquietação às vezes e confusão. Às vezes não é porque a pessoa não está compreendendo alguma coisa, é porque ela pode sentir que aquilo está meio maçante, está muito complexo, né? Alguma coisa que é uma reação que acontece com a frequência. Cruzar os braços. Isso aqui é muito importante para nós, que essa aqui é muito comum. Demonstra uma posição de defesa ou irritação, né? Geralmente, quando estamos em uma conversa ou em uma situação em que estamos um tanto quanto confortáveis, tendemos a cruzar os braços. E assim a gente se sente um pouquinho melhor. É claro, está conversando com alguém no local muito gelado, né? E a tendência é você se proteger, se agasalhar um pouco mais. Então, muitas vezes, quando a gente está conversando com alguém e a pessoa faz essa defesa, de repente a gente percebe que está invadindo alguma crença dela, alguma coisa que ela deve ter como muito forte, né? Como uma crença limitante até às vezes. O assunto está invadindo a privacidade dela ou algo parecido. Então pode ser um indício também para a gente não atacar muito, digamos assim, né? Coçar o nariz. Aqui é uma coisa bastante comum também. Claro, a pessoa pode ter levado uma picada de um pernilongo, né? Mas um pelo maior que o outro, às vezes começa a perturbar também, mas essa atitude normalmente vai demonstrar dúvida ou mentira. Quando em uma conversa a pessoa coça o nariz com frequência, este comportamento geralmente pode indicar que ela quer esconder a boca enquanto fala, algo que faz crer que nem tudo que está sendo dito é verdade. Então, alinhando ao movimento dos olhos para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, a gente pode somar um pouco mais. É o caso do sorriso também, o sorriso mais para baixo, mais para cima, né? A contração da testa, uma série de coisas assim interessantes. O elevar, o recolher dos ombros, tudo isso para nós é muito importante. Então, esse coçar, muitas vezes, é uma ação inconsciente da pessoa que está mentindo, já que o organismo cria mecanismos de defesa, de proteção, para esconder os lábios no momento em que a mentira está sendo contada. Dá um desconto. O cara acabou de comer uma feijoada lá, encontra você, né? Tem pessoas que vão preocupadas. Você tem alguma coisa nos dentes, de repente o hálito, um dente quebrado, alguma coisa assim. Então a gente tem que ter uma certa margem, analisar sempre vários fatores. O esfregar a orelha reflete normalmente indecisão ou ceticismo em relação a algo que está sendo falado ou vivido. Então, normalmente, quando você fala de religião, olha lá, Valfrido, você vai dar uma coçada na orelha. Fala, pô, não estou concordando muito, né? Um exemplo, o futebol, política, né? Morder os lábios. Essa atitude é sinal de nervosismo, receio, preocupação ou ansiedade. Pode encaixar também na sensualização, né? Depende. Dedo na boca. Colocar frequentemente os dedos na boca pode demonstrar uma certa resistência a alguma coisa. Às vezes é também uma parte de sensualização. Movimentar demais os braços ao falar. Sabe aquela pessoa assim que parece que vai estar chacoalhando para lá e para cá? Normalmente agitação e nervosismo. Então, somando isso aqui, se a pessoa, se somar 3, 4 desses numa mesma conversa, não muito amigável com alguém, a pessoa está quase explodindo, está num excesso de nervosismo, né? Você já sabe que a frequência dela está num certo nível. Então, você pode, através de uma defesa verbal, induzi-la a pensar em algo que a coloque numa frequência diferente. Olha que interessante, tá? Estalar os dedos. O estalar de dedos normalmente é ansiedade, impaciência, frustração ou agressividade também. Tá? Apoiar a cabeça entre as mãos. Normalmente demonstra desinteresse,
tristeza, tédio, está conversando com alguém, a pessoa começa a bocejar, apoia a cabeça entre as mãos assim, coça as orelhas, você fala, até se protege em seguida e fala, cara, vamos embora, encerra a reunião por hoje, né? E agora o andar ereto, para mudar um pouquinho, andar elétrico, reto, equilibrado, pode demonstrar firmeza, segurança e convicção. Então é interessante, porque a gente estava falando do perfil de vítima, né? E então a gente vai tendo mais conhecimento aqui de como não manifestarmos um perfil de vítima com frequência. Eu digo com frequência porque há ocasiões e ocasiões, né? O impacto da linguagem corporal em nossas vidas é uma coisa muito interessante. Em todos os ambientes pelos quais transitamos, nós nos utilizamos da linguagem corporal para comunicar alguma coisa, seja isso consciente ou inconscientemente. Esta forma de nós nos comunicarmos tem uma influência enorme nos nossos relacionamentos, sobre a maneira como as pessoas ao nosso redor nos enxergam e também sobre o olhar que temos sobre nós mesmos. Sempre lembrando aqui do papel existencial. Quando eu falei que há situações e situações, vamos colocar uma situação para vocês entenderem bem. O sujeito está dando aula em um local. Ele é o professor, ele é a pessoa responsável, a pessoa que está administrando. Então, ele veste um papel existencial de aquela pessoa que é o professor, que administra, que ensina e tudo mais. Ele sai dali e vai para casa, encontra o pai dele, o avô. Então, ele já assume uma posição que não é mais a pessoa, o papel de quem ensina, de quem administra, ele já assume um papel um pouco diferente. Dali ele vai para a casa dele, tem contato com os filhos, aquelas crianças bem bagunceiras. Ele já não é o cara que ensina, que administra, nem aquele cara pacífico lá, carinhoso com o pai. Ele já muda um pouquinho. Então nós, não é fingimento, não é necessariamente mentira. Nós assumimos papéis existenciais diferentes em determinados locais com determinadas pessoas. Você pode ter um papel existencial com uma garota A, um papel B com uma garota B, um papel diferente com uma outra pessoa e por aí vai, né? Esse papel existencial, ele é uma coisa comum no nosso dia a dia. Se no nosso dia a dia adotamos uma postura de segurança, autoconfiança, ousadia, a tendência é que a gente consiga atrair outras pessoas. Porque, geralmente, quem é seguro de si e demonstra isso em sua linguagem corporal, ele acaba se tornando um imã, já que os outros também querem aprender a ser dessa forma. E a pessoa se sente bem com a tua frequência, por estar próximo a ela. Então, de repente, por que você não consegue ir embora, as pessoas conversando com você em algum local? De repente, é interessante, né? Você estar aqui. Tá certo? Se andarmos com os ombros caídos, com um olhar distante, um semblante de tristeza constante, vamos acabar atraindo a preocupação das pessoas e até mesmo afastando-as. O que não quer dizer que a gente não faça isso. Às vezes utilizamos como uma estratégia, porque naquele momento a gente não está disposto a conversar com aquela pessoa. E nem sempre é porque nós não nos sentimos bem com ela. É porque, de repente, todos os assuntos que nós temos com aquela pessoa são tão grandes, são tão profundos, são tão longos, e o seu tempo agora é curto, então você acaba agindo assim, né? Mas independente de qual for a postura adotada no dia a dia, é importante saber que ela pode impactar positiva ou negativamente na forma que somos vistos, como nos colocamos no mundo e também os resultados que obtemos na nossa jornada. Então é sempre importante, primeiro, analisar como nós nos enxergamos. Se é como uma pessoa vitoriosa que conquista tudo aquilo que quer, ou se é como alguém que é vítima dos problemas do mundo. Então, a partir desta autoanálise, é possível observar quais sinais corporais nós temos enviado no contato com os outros, e aí sim teremos uma consciência maior sobre a forma como elas estão reagindo à nossa maneira de agir. Eu acredito que, com essa introdução a isso aqui, a gente está complementando legal todas as aulas
nossos bate-papos anteriores. Então, eu gostaria muito de que agora vocês praticassem isso. Eu pedi isso ontem já e vou pedir isso novamente. Então, qual é a minha intenção? A minha intenção é chocar um pouco vocês, para vocês se conscientizarem da capacidade de análise que vocês terão hoje, a partir dos nossos bate-papos anteriores. Então, se algum vídeo não ficou bem claro, eu sugiro que vocês voltem lá, vejam as anotações. Marcelo fez um resumo até lá atrás muito bom, né? Outros aí apresentaram também, é bom olhar. Mas eu quero postar para vocês no nosso grupo de WhatsApp, estudos, alguns textos de livros escritos por algumas pessoas na área de artes marciais, principalmente. Vou colocar também alguns vídeos que aparentemente não tem muito a ver, e alguns de grandes nomes, talvez dos maiores nomes das artes marciais. Então, alguma entrevista, alguma coisa assim, tá? Eu queria que vocês assistissem, que vocês lessem, e vocês depois fizessem assim, colocassem em que estado de frequência aquela pessoa estava quando ela escreveu aquele texto, aqueles parágrafos, aquelas páginas. Em que situação de frequência emocional a pessoa estava quando deu uma determinada entrevista. Vocês vão se chocar muito com isso, mas acredito que já é possível fazer. Então, eu vou postar um vídeo, vocês vão olhar e falar, poxa vida, a expressão corporal, a linguagem corporal dessa pessoa me sugere que ela está tentando conseguir isso, atuar de determinada forma, influenciar de determinado jeito. Então, eu acho que seria muito interessante para o final de semana. Eu pensei em marcar com vocês para amanhã, depois um bate-papo como a gente está fazendo aqui, mas como alguns de vocês vão ter compromisso, têm outra ocupação, eu acredito que com esta forma de estudo, vocês poderão ler o texto ou olhar o vídeo a hora que for possível, mas tentem fazer isso essa semana ainda. Pode ser 2, 3 palavras, de repente você quer falar um pouco mais, pode falar também, porque é material muito bom. E eu espero que vocês tenham o pique, o ânimo e a boa vontade de fazer isso esse final de semana. Se não for possível, não tem problema. Mas seria interessante porque daqui a 10 dias, 15 dias, um mês, a gente pode rever outros vídeos, outros textos, ou até os mesmos, e fazer uma nova análise, para ver se o nosso modo de analisar foi enriquecido um pouco mais. Sabe? Acho que seria uma boa aí. Né? Gilmar, o que você acha? É interessante fazermos isso, começarmos a executar na prática o nosso estudo teórico? Com certeza. E você, Marcelo, o que acha? Eu acho uma boa. Vamos para colocar a gente à prova, ver se a gente consegue colocar para funcionar o que a gente está aprendendo aqui. Muito bom. É isso aí. Rocha? Esse estudo de análise que a gente já teve aulas, você já passou aulas desse tipo para a gente? Sim. Desde que a gente a gente teve essas aulas há muito tempo atrás, meu comportamento já mudou com relação a isso. Que bom. A analisar as pessoas pela postura, isso tudo a gente aprendeu, eu já aprendi muito com você na academia. Que ótimo, né? Muito bom. Elis, o que você acha? É possível fazermos esse estudo no final de semana? É legal. Vai dar uma olhadinha, Valfredo? Eu vou mandar uns videozinhos para vocês, tá bom? E uns textos. Vem dar uma olhada. Alex. Adriano. E aí, Adriano? Pode mandar que a gente vai visualizar sim. Maravilha. Então... Tá sem som, Alex? Cadê o Alex? Ativou o som. Pulou na conta. Isso. Tá bom. Enquanto o Alex não ativa o som, Tiago, quer ativar o seu e falar alguma coisa? Opa! Pessoal, vamos lá.
Tudo bem? Vou trazer um pouquinho hoje. Peguei aí já nos 90%, mas estou dentro aí, então consigo dar uma olhadinha também. Maravilha. Conseguiu, Alex? Consegui. Aparelho desse tamanho, cara. Não, eu estou interessado, sim, quero participar das aulas, sim, é aprendizado, aprender nunca é demais e fortalece a gente. Tá ótimo. Depois, não se esqueça, eu pedi para vocês tentarem citar alguma situação, ou pelo menos lembrar alguma, escrever para vocês mesmos, onde vocês utilizaram a defesa pessoal emocional. Agora a gente vai fazer uma análise corporal, depois a gente vai fazer uma análise verbal mais profunda, e acho que assim a gente vai complementando. Tem muita coisa para ser vista, mas é bom dar uma paradinha para fazer essa análise, para a gente ver realmente se está tudo sendo assimilado de forma adequada, se a gente precisa efetuar algum ajuste, né? Porque às vezes cada um conclui assim de forma parecida, mas em algum ponto pode destoar um pouquinho. Então aí fica fácil a gente fazer os ajustes necessários de acordo com o feedback de vocês, tá bom? Relaxa, gente, ó. Isso. Muito bom. Pessoal, o Marco tá tragado ali, fazendo a cara mais feia. Pelo amor de Tá Deus. escondidinho, tá escondido ali. Cara gordo mesmo. Aqui é prosa mineira. Muito bom, excelente. Bom demais. O Yasumi Nasai. O Yasumi Nasai. Matashi, tá, pessoal. Até mais. Bom final de semana para vocês. Beijão. Olha o Elis, pra você. Elis, falou muito hoje.